Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. E neste vídeo eu vou falar sobre as vozes verbais. Fique comigo até o final para que você possa assistir um pouco mais sobre as vozes verbais. Para quem não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Bom pessoal, o estudo de hoje é um estudo que eu já apresentei anteriormente e trata sobre essa questão muito importante que são as vozes verbais. Então, nós temos aqui nesse quadro uma indicação da relação entre o sujeito, tá, e o verbo. Tá? Na verdade, a construção seria sujeito, verbo e objeto. Mas para melhorar, o que eu trouxe? Eu trouxe a relação entre o sujeito e a ação. Né? Essa ação ela vai ser expressa pelo verbo. Tá? Se eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito. Né? Então eu tenho que sempre entender dessa forma. Fica melhor para estudar, para analisar a frase principalmente. Tá? Então, no primeiro tópico aqui, o que eu falo? Eu falo o seguinte: a ação, né, é praticada pelo sujeito. Né? Alguém pratica a ação e quem pratica essa ação é o sujeito. Então, vamos ver o exemplo. Ó. A mãe penteou o menino. Tá? Então, você tem aqui sujeito e predicado. Você tem o sujeito e tem o verbo. Não é isso? Olha aí. O verbo aqui está na voz ativa. A mãe penteou. Penteou é o verbo. A mãe penteou o menino. Penteou é o verbo. E esse verbo está na voz ativa. Beleza. Prosseguindo. A ação é sofrida pelo sujeito. A ação sempre é sofrida pelo sujeito. Então, quando nós temos voz passiva, na voz ativa, a ação, o sujeito digamos, ele pratica a ação, né? E na voz passiva, ele sofre essa ação. Observe, ó, o menino foi penteado pela mãe. Tá? Então, foi penteado é o quê? É uma locução verbal, não é isso? Olha aqui, ó, foi penteado, ó, que é, na verdade, uma voz passiva. Né? Então, essa voz passiva nos ajuda a entender que a ação é sofrida pelo sujeito. Então, essa locução verbal, né, é a marca registrada da voz passiva. Que locução é essa? Essa expressão. Locução é expressão. Olha aí, ó, foi penteado. Foi penteado. Tá? Então, essa é a voz passiva. Embaixo, o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação. O menino penteou-se. Então, nós temos aí uma voz reflexiva. Tá? Nessa voz reflexiva, você pratica e você sofre a ação. Tá? Então fica bem fácil aí de identificar a voz de cada um deles agora. Prosseguindo. Olha aí, ó, transposição de vozes verbais. Quais são os requisitos para a transposição de vozes verbais? Ó, o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Tá? Quando eu falo de verbo transitivo direto e indireto, eu já falei isso num vídeo anterior. Parece que no vídeo sobre análise morfossintática nós temos aí um verbo bitransitivo, um verbo que tem duas transitividades. Ele ao mesmo tempo é transitivo direto e ele ao mesmo tempo é transitivo indireto. Vamos ver como é que fica isso. Olha aqui, ó. A lua ainda seduzia os namorados. Seduz quem? Né? Olha a pergunta, olha o argumento.
A lua seduzia os namorados. Então, seduzia é um verbo transitivo direto. Nessa construção aqui, sim, tá? A função é essa. A função que ele exerce é de transitivo direto e ele vai ter como um complemento verbal quem? Os namorados. Tá? Então, esse os namorados aqui, ó, ele é o complemento desse verbo aqui. Tá? Ele é o complemento. E esse complemento é chamado de objeto direto. Embaixo, a sociedade devolve a confiança ao povo. Opa! Aqui nós temos o sujeito, a sociedade. Vamos para o predicado. Predicado é devolve a confiança ao povo, né? Esse é o predicado. Tudo isso aqui é predicado. Só que olha que interessante. Esse verbo aqui, o verbo devolver, devolve, né? Ele é um verbo transitivo direto e também um verbo transitivo indireto. Porque, veja bem, ele pede dois complementos. Olha aqui, ele exige esses dois complementos. Olha, devolve o quê? Devolve a confiança. Para quem? Ao povo. Tá? Ou a quem, né? Para quem ou a quem. Esse a na frente do quem é uma preposição. Para quem? A quem? Para o povo ou ao povo. Tá? Então esse verbo devolver é esse verbo que eu falei anteriormente. É um verbo bitransitivo. Ele tem, de acordo com a transposição de vozes verbais, né? De acordo com o estudo morfossintático ou sintático, ele é um verbo que vai pedir dois complementos. Ele tem dois complementos diferenciados, né? Um objeto direto e um objeto indireto. Então, o objeto direto do verbo devolver é a confiança. Devolve o quê? A confiança. Para quem? Ao povo. Tá? Então, ele é um verbo bitransitivo. Prosseguindo, olha aqui, ó. Prosseguindo, ó. O verbo ter, apesar de transitivo direto, não é apassivado. Um outro detalhe muito importante. Olha aqui. Os exemplos, ó. Os moradores têm confiança no síndico. Os moradores têm confiança. Tem o quê? Né? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Confiança. Né? Então, esses moradores eles têm confiança. Tá? Embaixo, eu tenho confiança no síndico é tida pelos moradores. Tá? Não soa muito bem, né? Não vai soar muito bem isso. Quando eu falo isso aqui, ó, não fica bem legal quando eu falo dessa forma. Confiança no síndico é tida pelos moradores. Né? Então soa um pouco mal. Tá? Então, não tem como eu tratar esse verbo ter como acompanhado dessa partícula apassivadora. Ele não é apassivado, tá? Fica muito estranho a construção. Infelizmente, existem essas lacunas, essas brechas dentro da língua portuguesa, tá? Então, realmente é um problema muito sério. Embaixo, nós temos, olha lá, os verbos desobedecer, apesar de transitivos diretos, são apassivados. Então agora é o caso ao contrário, né? O caso ao contrário. Então olha aqui, ó. O aluno não obedecia ao regulamento. Obedecia a quê? Tá? Então é o caso aqui. O aluno não obedecia ao regulamento. Olha a regência verbal aqui, o ao regulamento. Embaixo, o regulamento não é obedecido pelo aluno. Se nós transpormos a voz verbal, olha como é que fica, ó. O regulamento não é obedecido
pelo aluno. No caso, quando eu falo transposição, eu estou falando de passar a ativa para a passiva. Passou para a passiva aqui, ó. Aqui está na ativa, aqui para a passiva, olha aí. Na passiva, fica dessa forma aqui. O regulamento não é obedecido pelo aluno. Então, esse quadro aí é apenas isso, é passar da ativa para a passiva. Prosseguindo aí o estudo. Olha os exemplos que nós temos. Os turistas europeus contemplam as praias brasileiras sempre. Nesse exemplo, nós temos um sujeito agente. Quem é? Quem são, né? Melhor dizendo, os turistas europeus. Né? Os turistas europeus. É o sujeito agente. O verbo é o verbo contemplar, é um verbo transitivo que direto. Quem contempla, contempla alguma coisa. Contempla o quê? Né? Contempla o quê? Eu tenho duas perguntas, né? Para eu encontrar esse objeto direto. Contempla o quê? Contempla alguma coisa. Então, são duas perguntas aí, para poder facilitar o estudo. Então, contemplam, olha aqui, ó. As praias brasileiras. O sempre é advérbio de tempo, né? Ou intensidade. Olha aqui, ó. As praias brasileiras, né? Olha, as praias brasileiras. É isso que eu quero, objeto direto, as praias brasileiras. Tá, então aqui eu tenho circunstancialmente um advérbio de tempo. Então aqui temos a construção da voz ativa. Embaixo, olha o esquema, olha as setas. Olha o que acontece com o sujeito agente numa voz passiva analítica. Olha o que acontece com o objeto direto nessa transposição de voz para uma voz passiva analítica, da ativa para passiva analítica. Olha aqui, ó. As praias brasileiras. Olha aqui. É o sujeito paciente. Então, acima nós temos um sujeito agente que numa transposição ele vai se transformar num agente da passiva. E nós temos, olha a setinha, ó, o objeto direto que numa transposição de voz irá se tornar um sujeito paciente. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Advérbio não mexe, circunstância de tempo não mexe. A brincadeira aí vai ficar sempre entre esses dois termos aqui, olha aí. Tá? A locução verbal, como eu falei, a expressão formada por mais de um verbo. Pelos turistas europeus é o agente da passiva. Prosseguindo. As praias brasileiras são contempladas sempre. Então aqui nós temos a transposição da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Opa, agente da passiva some nessa transposição, tá? Observe. Eu tenho sujeito paciente, depois eu tenho a locução verbal e a circunstância de tempo fica lá intacta. Mas o agente da passiva, ele some, porque ele vai passar para essa partícula, a partícula C, a partícula passivadora. Não é isso? Observe, leia. Contemplam-se as praias sempre. Tá? Então, esse C esconde uma partícula passivadora, desaparece. Tá? Então, olha aqui. O agente da passiva desaparece. Olha aqui, ó. Contemplam-se as praias brasileiras. Então, as praias brasileiras são contempladas. Então, aqui eu tenho uma partícula passivadora. O verbo ele precisa estar flexionado, tá? No plural. Tá? Então, vamos ver outro exemplo aqui, para ficar bem tranquilo. Então, nesse caso, você tem o verbo flexionado no tempo. Contemplam-se. Mas existem casos que vocês vão ver que não vai acontecer, mas é claro, serão outros verbos, outras construções. Observa-se as vozes verbais. Primeiro,
alteração da localização do sujeito versus alteração semântico-gramatical. Observe aqui. Observe aqui, olha aqui, ó. Os alunos se preparavam para as provas. Voz reflexiva. Sujeito reflexivo. A partícula C é pronome reflexivo. Ação e reação, ação e reação. Reflexivo faz isso. Embaixo. Preparavam-se os alunos para as provas. Então, a voz passiva sintética. Olha aqui o verbo preparar é o verbo transitivo direto. Preparavam-se, transitivo direto. O sujeito paciente, a partícula passivadora. Olha aqui, ó. Os alunos eram preparados para as provas. Voz passiva analítica. Próximo passo importante é o segundo desse exemplo aqui, ó. Segundo. Voz reflexiva, ação reflexiva ou ação recíproca. Então, nessa segunda tentativa de entendimento, nós temos esse exemplo aqui, ó. O turista se machucou na praia brasileira. Então, a voz reflexiva. Pronome reflexivo, ação reflexiva. Embaixo, os turistas se machucaram na praia brasileira. Voz reflexiva. Tanto no singular quanto no plural, não é isso? Pronome reflexivo, ação recíproca. Tá? Olha a reciprocidade. Corrigindo a ambiguidade aqui, é claro que esse estudo vai levar a outros casos e, consequentemente, problemas ou não. Nesse caso, há problema de ambiguidade. Isso nós devemos evitar sempre, tanto na análise de questões de interpretação quanto na redação. Olha aqui, ó. Os turistas se machucaram a si mesmos na praia brasileira ou os turistas se machucaram uns aos outros na praia brasileira, tá? Então, foi feita aqui por mim uma correção, né? Eu fiz uma correção para que você pudesse entender isso. Então, a ação aqui é reflexiva, tá? Então, aqui você modifica uns aos outros, tá? Porque a ação aí é uma ação de reciprocidade, tá certo? Há uma diferença entre uma frase e outra. Terceiro e último caso aí, ó. Terceira questão importante. Índice de indeterminação do sujeito. Eu falei isso naquela vez, né? Então, agora vai mudar, tá? Agora o verbo não vai se comportar como se comportava antes. Tá? Então, nesse índice de indeterminação do sujeito versus pronome apassivador, nós vamos ter interessantes particularidades. Olha aqui, ó. Alugam-se, não sei se dá para entender aqui, ó. Aqui é a frase, ó. Aluga-se, melhor dizendo. Aluga-se um imóvel comercial. Aluga-se um imóvel comercial, tá? Então, aluga-se um imóvel comercial, nós temos o alugar, que é o verbo transitivo direto, que terá como sujeito aqui, ó, um imóvel comercial, o sujeito paciente dessa frase. Não pensa que o sujeito está desse lado aqui, não. O sujeito está aqui, ó, de vermelhinho aqui é o sujeito. Ele é o sujeito paciente. Tá? Lembrando que essa é uma voz passiva sintética. Tá? Olha que interessante. Tá? Então, o verbo ele é variável e tanto pode ser no singular quanto no plural. Olha aqui, ó. No plural como é que fica, ó. Alugam-se imóveis comerciais. Tá? Então, imóveis comerciais é o sujeito dessa frase aqui. Se cair numa prova. E o seu, que é a partícula passivadora. Porque imóveis comerciais são alugados. E embaixo, olha como é que é. É diferente. Não é mais o C aí, não vai ser mais partícula passivadora. Agora é diferente. Olha aqui o exemplo, ó. Precisa-se de um imóvel comercial. Voz ativa, olha aqui, ó. Esse C aqui, o C, deixa eu voltar aqui.
Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Esse verbo precisar, ele fica sempre no singular. Tá? Você nunca vai ver assim uma placa correta que assim, ó, se tiver assim tá errado, olha, ó. Eu falo assim, vendem-se cachorros quentes, né? Beleza, agora se eu falo assim, ó, precisam-se de empregadas, está errado. Tá? Então precisa-se de empregadas ou empregados, tá? Olha aqui, ó. Olha o exemplo. Precisa-se de imóveis comerciais. É impossível falar imóveis comerciais são precisados. Não existe isso. É horroroso falar isso. Horrível, horroroso. Não existe, tá? Porque esse C aqui, esse bendito C é um índice de indeterminação do sujeito. Tá? O sujeito aqui está indeterminado. Belezinha? Joinha? Mamãozinho? Show! Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fui!